fala muito da Covid, dos números de suspeitos, os números de confirmados, os números descartados, os números de óbitos, mas não se fala de como os sobreviventes ficam. E isso é o grande X da questão. A Covid, ela age em cada organismo de forma diferente. O meu foi avassalador. Eu entrei com anticoagulante injetável desde o primeiro dia. Eu tive 2 tromboses muito grandes no braço e na perna. Tanto é que eu não podia nem garrotear num braço, então tudo era do meu braço direito, porque eu não e aqui na jugular, né? Então, assim, então são várias situações para que eu saísse desse jeito. Eu não tinha movimento nenhum. Você tomava aquele Clexane na barriga? Clexane. Eu também tomei aquilo. Tomei depois, ainda tomei em casa há muito tempo. Sim, Fiquei quase mais de 40 dias tomando Xarelto. Isso aí. Depois que acabou a fase Clexane, o médico mandou eu permanecer no Xarelto. Eu fiz a mesma coisa, mas eu usei por 6 meses o Xarelto. Nossa. Eu fiz por 6 meses e é muito ruim o uso de coagulante para voltar à rotina, né? Porque não pode machucar, e eu tinha que fazer fisioterapia, então qualquer coisinha marcava por conta da hemorragia, enfim. Então, o que é grave? Mas, Raquel, por que você ficou desse jeito? Existem, claro, o processo inflamatório de cada um de um jeito. Cada indivíduo. Esse é o grande X, esse é o grande mistério da Covid. Cada doença. Então, teve a situação de eu fiquei 20 dias na UTI, foram 16 dias de intubação, 2 intubações. A primeira intubação eu não consegui ficar nem 3 horas fora do tubo. Intubei novamente, ia fazer diatráqueo, só que aí insistiram por mais 2 dias no tubo. Então, assim, essa perda de peso e essa situação de não andar tem uma questão, o processo inflamatório diante da doença. Outra questão, muito peso perdido, muita massa magra perdida. E muito tempo de imobilismo e a situação também da trombose. Então, tudo isso foi fez uma avalanche na minha vida, né? Foi uma coisa... Quando eu acordei de fato, o que me fez eu me reconhecer como eu mesma, porque meu corpo era todo diferente, né? Eu era muito forte. Eu não tinha mais forma, né? Meu pé era diferente, meu pé era totalmente diferente. E o que me fez eu me ver que era eu de verdade eram minhas tatuagens, que eu tenho várias tatuagens. Então eu fiz eu me reconhecer como eu. Foi assim, bem, bem pesado. E aquela situação que eu falo com o Luciano, da plaquinha, que foi uma das coisas que você falou na live anterior com ele, me fez ver como aquela plaquinha era... Porque para mim, e acredito para a maioria das pessoas, a plaquinha Eu Venci a Covid, protocolo, saiu da UTI, foi para o quarto, do quarto sai na cadeira de rodas, com a plaquinha, por conta de, assim, de ser... Nem me deram a plaquinha. Então... Eu nem tive a plaquinha. E é uma situação, assim, de muito... Mas não é nada, depois que você sai com aquela plaquinha, você tem um período ainda de doença. Não é? É um período difícil, de cansaço. Eu tive muito cansaço. É um cansaço, e essa é a questão, sabe? Eu tive Covid grave, o Luciano também, você teve Covid de uma forma moderada para grave, pode dizer assim? Só que a gente não pode... O que eu tento fazer isso dentro do projeto, que a gente já vai falar dele, a gente não pode diminuir a dor de ninguém. Às vezes a pessoa teve uma Covid da forma leve, aparentemente, de não precisar do respirador, mas fez uma avalanche na parte mental daquela pessoa. Dor, a gente não calcula a dor, a gente não mensura. Não dá para mensurar. Não dá, porque o trauma... E eu falo que cada dia que passa... a Covid tem amedrontado mais ainda as pessoas, né? Porque tudo está sendo escancarado e a verdade está sendo dita. Então, as pessoas estão mais assustadas, porque as mortes estão mais perto, né? Mais perto. Então, as pessoas passam por um trauma muito grande, muito intenso, é muito difícil. E a gente não pode desvalorizar e desmerecer a dor do próximo, porque ninguém sabe do histórico daquela pessoa. Existem pessoas Até porque você fica ainda com a faca no pescoço, porque muita gente pegou pela segunda vez. Sim. O Luciano mesmo. Sim, e ele passou por exemplo, ele passou por uma Covid que não foi uma intubação
prolongada. Ele teve, acho que 1 dia, 2 dias de intubação. Só que ele teve uma complicação muito grande. Ele teve uma hemorragia, uma ruptura, ele teve embolia, ele teve uma ruptura do intestino, sofreu uma hemorragia gigantesca. A Covid em si, vai falar, é muito difícil. Eu tive a Covid, eu não tinha me recuperado ainda, eu perdi meu pai para a doença. Em menos de 2 meses, eu não tinha me reabilitado ainda, meu pai pegou Covid. E meu pai tinha uma fala para mim, porque quando eu escancarei a realidade que eu vivi, meu pai falava assim para mim: filha, quando você falar, nunca deixe de falar que o pós-Covid é tão grave quanto a doença. E eu sempre me emociono quando eu falo isso, porque foi justamente o pós-Covid que levou meu pai. Então, ele já estava bom, dentro da UTI, ele ia receber alta, e ele agravou pelo pós-Covid. E foi isso que levou meu pai. Então, assim, eu falo, mas eu tenho isso, toda essa história, como um presente muito grande, sabe, Leda? Porque eu sinto que Deus colocou essa história nas minhas mãos para que eu pudesse fazer algo. Eu vivenciei a Covid da forma grave, eu vivenciei a Covid, um pós-Covid bem sério, a perda de um grande amor da minha vida. E só que isso eu uso para que eu possa acolher as pessoas da melhor forma possível. E quando é que você começa a fazer esse projeto? Ixi, o projeto projeto.com.vida, é isso? Projeto com Vida. No Instagram é projeto.com.vida. Isso. O projeto, ele nasceu, eu não andava ainda. E eu conversando com uma enfermeira que cuidou de mim na UTI, ela cuidava de mim para dormir, porque eu não conseguia dormir. E foi quando eu perguntei para ela, eu falei assim, mas como é que faz essas pessoas que estão no hospital público? Eu tenho condição financeira para me bancar, eu tenho plano de saúde. Como é que faz essas pessoas? Ela falou assim, não faz. Como assim não faz? Assim, não faz. Muitas vezes aquela mãe recebe uma notícia do filho, fala assim, olha, vem buscar que ele acabou de receber alta. Eu falei assim, não é possível. Ela falou assim, é assim que faz. Se a gente precisa fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para essas pessoas. Não é em vão tudo isso que eu estou vivendo, sabe? E foi aí que ela falou assim, olha, se você quiser, eu abraço a causa com você. Foi aí que nasceu o projeto. O projeto, eu costumo dizer que eu coloco um espelho, eu olho para a vida daquela pessoa, do acolhido, e eu penso exatamente assim, se fosse eu, no lugar dessa pessoa, o que eu precisaria? Pode ser que na alta médica dele não esteja escrito que precisa de uma fono, não precise de um físio, mas se eu olho para a vida dele e vejo que ele precisa, eu coloco um atendimento multidisciplinar naquela família. Tem vezes que tem 8 profissionais dentro daquela casa para poder acolher a família. Isso foi em outubro de 2020. E como é que você seleciona essas pessoas? Elas te procuram? Porque no começo você... No começo foi bem intuitivo, né? Eu usei o meu Instagram para poder chamar as pessoas. Para poder tanto... hoje a gente tem 700 voluntários cadastrados, em torno de 150, 200 ativos no momento, porque é um ponto bem importante para a gente conversar também. Então, através do meu Instagram, eu coloquei... eu abri essa porta que eu preciso de voluntário e que eu posso ajudar e que eu quero acolher. E a partir daí as famílias começaram a entrar em contato comigo. E eu tinha acolhido apenas 2 pessoas, foi quando meu pai adoeceu. Então tudo era através de grupo de WhatsApp, através do Instagram, só que as coisas começaram a crescer demais. E aí eu dei uma pausa quando meu pai ficou doente, que eu não tinha estrutura nenhuma. Deu 1 semana do falecimento do meu pai, e eu falei assim, é agora que eu vou abraçar todo mundo que chegar até mim. E aí, hoje já tem um sistema, hoje já tem um site, que é www.projetocomvida.com.br. Então, precisa de atendimento que seja psicológico, que seja de acolhimento, que seja multidisciplinar, que seja para escutar uma voz de carinho, sabe? Um ombro, que seja um ombro. Tem lá o cadastro. Você entra no link, no site projetocomvida.com.br e coloca preciso de atendimento. A pessoa faz um cadastro
Esse cadastro já é uma pré-triagem. Hoje eu tenho várias pessoas, em torno de 10 pessoas, trabalhando fisicamente comigo. Ela pega essa ficha essa pré-triagem, olha absolutamente aquilo que a pessoa precisa, que esse acolhido precisa. Se teve perda coletiva, porque existem muitas perdas, às vezes acontece dessa pessoa que ficou doente, perder 3 na família, Leda, 3 na família. Nossa Senhora. É. Ai, é devastador. Devastador. E a partir daí a gente fala, precisa de fisioterapeuta, de nutricionista, suplementação, não tem condição financeira, a gente precisa dar suplemento, energia, compra. E você foi, assim como você acolhe as pessoas, você foi recebendo voluntários. Recebendo Uma voluntários, coisa mais ou menos simultânea? Totalmente. Eu falo que tudo tá sendo uma engenhoca perfeita. Nada de mais de um lado e nada de menos do outro. Então, tudo está em sintonia. É impressionante. A gente não teve nenhum momento de falar assim, ó, não está funcionando isso. As coisas estão dando certo e tudo na dose certa. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!